Olá, professor! Tudo bem? Tenho certeza que você já preparou alguma aula com todo o carinho do mundo e ainda assim os seus alunos não engajaram. Isso é muito mais comum do que parece. E hoje eu vim aqui para te contar segredos muito simples que podem mudar essa realidade. Muitas vezes não é simplesmente o conteúdo que vai desmotivar os seus alunos a participarem da aula, mas o formato como esse conteúdo é apresentado. Eu sou a Prof. Camila, fundadora do Salva Aula, e a minha intenção é te ajudar a levar para os seus alunos aulas mais interessantes, que vão realmente engajar e transformar principalmente a sua rotina, professor, para uma rotina muito mais leve, mais tranquila, de planejamento e de aulas também. Por isso, hoje eu vou te mostrar 4 passos simples que qualquer professor pode utilizar na aula de amanhã já para realmente engajar seus alunos e transformar essa realidade, essa rotina, né, de muitas noites planejando, de não saber o que fazer na sala de aula. Vem comigo que eu vou te ajudar. Bom, profs, então são 4 passos, como eu falei, simples, que vão engajar seus alunos, e isso serve tanto para as aulas de geografia, mas para qualquer outra disciplina também. São coisas realmente, assim, do nosso dia a dia, nada que precisa de recursos mirabolantes para funcionar e que com certeza vão fazer seus alunos gostarem muito mais da aula, participarem muito mais e te trazer tranquilidade, que é o que eu mais quero. O primeiro passo, então, profs, quebrar a rotina nos primeiros minutos da aula. A gente sabe que é nesse momento que a gente precisa prender a atenção do nosso aluno, né? É nesse primeiro momento que a gente precisa fazer esse aluno ficar curioso e querer participar da aula. Então, são nesses primeiros 5 minutos que a gente vai fazer algumas, né, atividades, vai ter aqui algumas atitudes para fazer com que esse aluno fique curioso, tenha vontade de participar do restante da aula. Então, algumas ideias para vocês, profs. A primeira delas é: traga uma pergunta polêmica, algo que faça os alunos quererem debater, algo que faça os alunos terem uma opinião. A gente gosta muito de dar a nossa opinião, isso é natural do ser humano. Então, quando a gente leva isso para a sala de aula, com certeza isso ajuda a transformar aí a curiosidade dos alunos, né, e fazer com que eles queiram participar. Trouxe aqui para vocês um exemplo, então, né? Se o Brasil fosse dividido em 3 países, como você separaria? A gente pode usar isso para falar, por exemplo, das regiões do Brasil, né? E aí trazer os tipos de regionalização do IBGE, as macro-regiões, enfim, né? Os tipos de regiões que a gente tem aqui no Brasil. A segunda ideia é mostrar uma imagem curiosa. Pode ser um mapa diferente, pode ser algo disruptivo, ou pode ser uma imagem de satélite do lugar onde a gente mora, né? Isso geralmente faz com que os alunos fiquem curiosos, né? Aqui poderia ser também utilizar o próprio Google Maps ou Google Earth, né? Para trazer algo aí da realidade dos alunos, eles gostam muito. A terceira ideia aqui é utilizar uma música. Tocar alguns segundos aí de uma música que eles conheçam e usar ela para fazer uma pergunta ou para iniciar um conteúdo, né? E a quarta ideia aqui é mostrar manchetes recentes, coisas que estão acontecendo no mundo, e é muito importante a gente ter esse olhar enquanto professor de geografia, de trazer a realidade para os alunos e usar essas manchetes para iniciar a aula. Eu vou dar alguns exemplos práticos para vocês agora. Então, ó, quando a gente fala aqui da imagem curiosa, essa imagem eu tirei de uma aula minha sobre cartografia e eu começo a aula assim, né? Eu projeto isso, né, utilizando aí slides, né? E aí eu coloco esse mapa e eu já coloco a pergunta: tá certo isso, prof? Porque eu sei que é o que os alunos vão pensar. E aí a gente pode começar a falar sobre cartografia com esse mapa que não é tão usual, mas
mas que não está errado, né? Recentemente, o IBGE lançou o mapa do Brasil também, um pouco diferente, com o Brasil no centro, né? A gente tem outros mapas do IBGE que estão trazendo essa ideia de mapas que podem ser diferentes, então é muito legal a gente utilizar isso na aula para captar a atenção aí dos nossos alunos, né? Então isso vai fazer eles questionarem, darem risada às vezes, e aí eles vão entrando já no clima da aula, né? E aí a gente pode puxar aqui a ideia, né, das projeções cartográficas, que não existe um único jeito de se ver o mundo, que as representações cartográficas podem ser muitas, né, desde que haja alguns pontos, como aqui, por exemplo, né, o sul está para cima, então tá tudo ok, certo? A próxima ideia, gente, é a da música, né? Então, trago aqui para vocês a ideia de trazer aquela música Asa Branca, super conhecida, do Luiz Gonzaga, né? E usar ela para falar sobre migrações internas, né? Aqui dentro do Brasil, por que o pessoal lá do sertão precisava migrar, né? Então, eu até coloquei aqui um trecho da música para vocês lembrarem, né? Então, ela fala, né? Que quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu por que tamanha judiação. Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Quer dizer, tá falando aqui da seca, e aí a gente puxa aqui para a ideia de como era a vida no sertão, por que essas pessoas precisaram migrar, e aquela grande onda de migração de nordestinos para o sudeste que nós tivemos aí nos anos 80, 90. A próxima ideia, gente, então, de usar manchetes. Eu peguei algumas aqui para dar de exemplo para vocês, né? Então, por exemplo, para falar aqui sobre clima, questão de mudança climática, né? Falar de ondas de calor, de temperaturas recordes e questionar os alunos, né? Por que isso está acontecendo? O que vocês acham, né? Enfim, né? Trazer questões aí do dia a dia para sala de aula e pensar com eles sobre esses assuntos. Aqui uma outra para também falar sobre migrações, né? Fuga de cérebros e tal. Então, né, 1/3 dos empregados mudou de emprego para uma vaga remota em outro país. Dá para falar aqui da questão da tecnologia, né, que não existe mais essa barreira geográfica, enfim, né, bem interessante pensar nisso. Aqui, falando também sobre projeções cartográficas, né, bem recente essa notícia, inclusive, de que físicos, né, propuseram um novo mapa, uma nova projeção. Então, também aqui, pensar, né, que existem milhares de formas de representar o mundo, e falar, enfim, trazer algumas aí para os alunos, né? E aqui também, de novo, pensando na ideia do clima, né, das mudanças climáticas, que cientistas afirmam que furacões se tornaram mais comuns e poderosos. E aí a gente pode também trazer essa discussão, por que isso acontece. Tudo isso, gente, rende uma aula inteira, né? Dá para pedir para os alunos pesquisarem mais, dá para pedir para eles procurarem outras notícias, enfim, né? Uma ideia aqui bem legal para começar uma aula de um jeito diferente. E lembrando, de novo, o professor de geografia tem que estar sempre atualizado, né? As notícias vão surgindo e a gente pode muito usar elas na nossa aula. Bom, gente, o segundo passo, então, para uma aula que vai engajar é trazer o conteúdo para a vida real, para a vida do nosso aluno. Isso é muito, muito, muito importante, porque geralmente o aluno, ele vê aquilo como algo que não tem nada a ver com ele, né? Que tá totalmente desconectado da vida, da rotina dele. E é importante a gente mostrar que não, né? Que a geografia, ela tá na nossa vida, ela aparece aí, enfim, quando a gente tá andando na rua e vê ali um morro, né? Enfim, a gente tá falando de relevo, por exemplo. E é importante o aluno ter essa ideia, né, de que a geografia faz parte. Então, a gente pode fazer isso de algumas formas simples. Trouxe aqui algumas ideias para vocês também. E a primeira delas é utilizar memes, né? A gente pode hoje usar
a inteligência artificial, por exemplo, para criar os nossos próprios memes e utilizar aqui na sala de aula, mas existem também alguns prontos, a gente pode utilizar aqui tirinhas, cartoons, né, que geralmente trazem aí temas polêmicos, né, e essa ideia da discussão. Então a gente pode pensar em vários temas aqui, coloquei como exemplo clima, trânsito, cidades grandes, né, enfim, todas essas questões urbanas, principalmente, aparecem muito aí nos memes, nos cartoons, e é legal a gente trazer isso para a sala de aula. A próxima ideia é relacionar o conteúdo com a escola. Pode ser com a localização da escola, pode ser, né, enfim, pensando aí em diversas questões. Eu coloquei aqui uma ideia, né, o que aconteceria se a nossa escola fosse construída em cima de um rio canalizado. É uma ideia, é uma realidade em muitas cidades brasileiras, a gente sabe. Então a gente pode observar, e aí é claro que cada um vai ter que fazer essa observação da sua realidade, né? Mas observar o que tem ao redor aí da nossa escola e trazer isso para os alunos, tá? A outra ideia, usar exemplos locais, né? Então, como a gente já falou, pensar aí, né, na cidade e comparar com outros lugares do mundo. Se você tá numa cidade grande, pode falar só do bairro, né, e fazer comparações com o restante da cidade. Gente, coisas super simples, assim, né? Eu vou falar sobre tempo e clima, eu peço para os alunos olharem pela janela e me falarem o que eles estão vendo, né? Quando eu vou falar de paisagem, eu posso pedir também para eles olharem pela janela, me falarem o que eles estão vendo, enfim. Então, são várias coisas aqui que a gente pode fazer com que os alunos percebam que a geografia tá ao redor deles também, tá? E uma outra ideia, gente, é relacionar com a economia familiar. Então, a gente pode pensar em coisas que estão acontecendo aí no momento, né? Preço do tomate, sei lá, vocês costumam ir no mercado com os pais de vocês, o que vocês notam, né? E aí fazer uma comparação aqui, por exemplo, com a questão do transporte rodoviário no Brasil, que a gente sabe que encarece os produtos, né, do mercado, infelizmente, tá? Uma ideia também, que eu inclusive utilizei, foi falar lá do morango do amor, né? Tava super na moda há 2 semanas atrás, né? Aí eu fiz uma atividade com os alunos da rota do morango do amor, né? Por onde esse morango precisa passar até virar o doce. Então é legal a gente pensar nessas coisas que tem a ver aí com o cotidiano deles, com o que tá acontecendo no mundo, né? Uma ideia legal aqui, eu coloquei, né, como exemplo, fotografar lugares próximos da escola e comparar com outros lugares. Eu gosto muito de utilizar aqui, nesse caso, o Google Maps, o Street View, né? Às vezes até sair da escola, dar uma volta ao redor da escola, se a escola for num lugar que tem aí alguma, enfim, né, coisa relacionada a patrimônio histórico, a gente sempre consegue aí, nesses momentos, trazer algo ligado à realidade do aluno e que tem a ver aí com a nossa aula. O terceiro passo, prof, super importante, é colocar o aluno em ação. A gente fala tanto, né, de metodologias ativas e elas podem ser muito simples. Eu acho que a gente muitas vezes quer complicar coisas que a gente, inclusive, já faz na sala de aula, né? Então, a metodologia ativa é simplesmente fazer com que o aluno participe da aula, ele seja o protagonista, né? O personagem principal, é ele que vai fazer ali na aula. E esse terceiro passo tem tudo a ver com isso, tá? Então, fazer com que o aluno participe de pequenas atividades, enfim, né? Algumas coisas aí que ele vai ter que produzir, vai ter que criar, e que fazem ele se tornar um personagem aí da aula, né? Então a gente tem que sair um pouco daquela aula em que a gente só fala, só explica, claro que isso também é importante, né? Mas que o aluno possa ele fazer, ele participar, ele dar sua opinião, tá?
alguns exemplos aqui de atividades rápidas que a gente pode utilizar com poucos recursos também, tá, profs? Então, é um mapa interativo, né? Entregar para eles ali um mapa em branco e pedir para eles localizarem algo, né? Aqui no caso eu dei a ideia países citados em notícias recentes, pode ser qualquer coisa, né? Entrega o mapa em branco para eles e eles podem fazer, meu Deus, né? 1 milhão de coisas ligadas aqui à geografia. A gente pode preparar um debate relâmpago, né? Então, qual seria o melhor lugar para viver, campo ou cidade? E aí, cria aí pequenas discussões, pequenos grupos de discussão, depois vira uma grande discussão na turma. A gente pode fazer um quiz rápido, então com cartões coloridos, né? O próprio aluno, gente, escrever numa folha verdadeiro, numa folha falso, faz a pergunta, ele levanta a folha, levanta a plaquinha, né? E isso torna já a aula bastante interativa. Fazer outros tipos de atividades, de associar coisas, né? Ligar o clima, a paisagem, ligar, enfim, né? Uma bandeira, uma região, uma série de coisas aqui também que dá para pensar nesse sentido, né? Coloquei aqui uma ideia um pouco mais prática, então, né? Trazer um mapa aí em preto e branco do Brasil e pedir para eles colorirem as zonas climáticas, né? E aí, a partir dessas zonas, pensarem por que acontece determinado tipo de clima em cada área, em cada região. E aí, profs, eu quero lembrar vocês que o Salva Aula existe exatamente para ajudar vocês nesse momento, tá? São mais de 500 atividades prontas sobre vários assuntos que podem ajudar vocês a fazerem os alunos participarem muito mais da aula. A gente tem aqui atividades de, enfim, diversos conteúdos, né? Geralmente são atividades simples, né? São atividades que não exigem muitos recursos. Tu vai imprimir a atividade e vai levar para a sala de aula. Tu pode utilizar em duplas, em grupos, dá para fazer uma série de coisas, né? Todas as atividades acompanham instruções, ideias de como utilizar, gabarito para facilitar a sua vida. E no nosso site você pode baixar elas na hora. Então é só acessar salvaaula.com.br e você vai ter aí uma série de atividades para te ajudar a engajar seus alunos e a ter uma rotina muito mais tranquila de planejamento com atividades prontas. E o quarto passo, profs, também muito simples, mas muito legal, é finalizar a aula sempre com um mini produto do aluno. O que seria isso, né? Fazer com que o aluno crie algo simples de novo, tá? Coloquei aqui algumas ideias que você pode utilizar, mas às vezes, gente, simplesmente pedir para o aluno anotar no caderno o que ele aprendeu naquela aula já resolve o problema, tá? Então, alguns exemplos aqui. Fazer um mapa mental no caderno sobre o conteúdo, fazer um desenho rápido também sobre o conteúdo, fazer um resumão geral no quadro, né? Todo mundo vai falando e depois copia aquele resumo no caderno. Essa aqui é muito legal. Fazer um tweet geográfico, né? Pedir para que os alunos escrevam aí frases curtas, né? Sobre o conteúdo, resumindo aquele conteúdo, pensando em como que é lá o tweet, né? Que tem poucas palavras para escrever. Uma linha do tempo ilustrada, utilizando post-its na parede, ou fazer um grande cartaz coletivo. Enfim, gente, uma série de atividades aqui também que finalizam essa aula, que fecham a aula, que podem muitas vezes servir como avaliação também, e que vão fazer com que o aluno entenda o que ele aprendeu. Isso é muito importante, né? Então, pedir para ele anotar o que ele aprendeu,
se ele ficou com alguma dúvida, se ele fosse, enfim, resumir aquele conteúdo, como que ele faria isso, né? Pequenas coisas que ajudam o aluno aí a, de fato, internalizar esse conhecimento e ainda engajar mesmo no fim da aula. Profs, espero que vocês tenham gostado, espero que essas dicas ajudem vocês a transformar a aula de vocês já na próxima aula, hoje de tarde, amanhã, a depender do momento aí que vocês estão assistindo isso, né? Que vocês já possam colocar essas ideias que são simples, né, em prática e lembrar vocês, então, que vocês podem salvar a aula de vocês acessando salvaaula.com.br e encontrando lá atividades prontas que vão aí transformar de fato a rotina de vocês e a sala de aula de vocês. Não deixem de seguir a gente aqui para receber sempre os novos vídeos. A gente está sempre trazendo dicas aí de sala de aula, de metodologia ativa, de uma maneira muito simples para realmente ajudar a sua rotina. Muito obrigada e até o próximo!